Como saber se posso ter filhos? Será que eu sou fértil? É possível prever a infertilidade? Eu sou a doutora Paula Marim, médica da Venvitre, e nesse vídeo eu vou te dar essas respostas. Como saber se eu posso ter filhos? Como saber se eu sou fértil? Primeiro, conceito básico, o que é infertilidade? Infertilidade é a incapacidade de engravidar depois de 12 meses de relações sexuais desprotegidas. Ou seja, a gente dá um diagnóstico de infertilidade de uma forma retroativa. A paciente se expôs ao risco de gravidez e não conseguiu por 12 meses. Então, a gente fala que essa paciente é infértil. Existem, lógico, algumas formas, alguns sinais de história, de exame de imagem, história clínica, que podem nos dar algum indício de que essa paciente pode ter dificuldade para engravidar. Então, por exemplo, uma paciente com ciclos irregulares. Essa paciente é uma paciente que muito provavelmente não ovula. A regularidade menstrual, ela é dada pela ovulação. Então, aquela paciente que menstrua a cada 21 dias, ou a cada 45 dias, ou que fica 2, 3 meses sem menstruar, essa paciente provavelmente não ovula. Então, essa paciente, ela precisa ser investigada se ela quiser ter filhos. Um outro sinal importante para observar, cólica importante, cólica intensa, pode ser o quê? Essa cólica pode ser endometriose, e endometriose pode cursar com infertilidade, né? Então as pacientes com endometriose, elas têm uma chance maior, uma taxa maior de infertilidade, 30% a 50% das mulheres com endometriose vão ter infertilidade, então elas também merecem uma investigação melhor. Pacientes com alguma doença uterina, por exemplo, um mioma grande, submucoso, intramural, ou pólipo, ou alguma malformação uterina, essas pacientes também podem ter uma dificuldade maior para engravidar. Paciente com doença tubária das trompas, as tubas uterinas. Então, paciente com uma doença tubária já conhecida, uma suspeita de doença tubária, aderência na pelve por alguma cirurgia, enfim, essas pacientes também podem ter dificuldade e podem demandar uma avaliação para engravidar. Pacientes cuja mãe tiveram menopausa precoce. Menopausa precoce é antes dos 40 anos. Paciente com mãe que teve menopausa antes dos 40 anos também tem um risco aumentado de ter menopausa precoce, também merece uma investigação anteriormente. Pacientes com baixa reserva ovariana independente da idade da mãe de menopausa também merecem uma investigação. E outra coisa que é meio óbvia, mas talvez não seja, que é a idade da mulher. Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos óvulos vão envelhecendo com a gente, e com isso a taxa de fertilidade mensal vai caindo. Taxa de fertilidade mensal caindo, a gente vai ter menos gravidez. É normal que se tenha mais dificuldade para engravidar em pacientes mais velhas, acima dos 35, principalmente 38 e muito mais ainda com 40 anos. Então, é importante a gente ter em mente de que a infertilidade, ela é dada de uma forma retroativa, ou seja, eu preciso ter exposição ao risco de gravidez e não ter sucesso para dizer que a paciente é infértil, mas em algumas circunstâncias eu posso investigar e devo investigar isso antes. Uma confusão muito comum entre a população e mesmo também no meio médico é entre os diagnósticos de esterilidade e infertilidade. Esterilidade, em geral, a gente usa como um termo que se refere à impossibilidade de engravidar por meios naturais. Então, aquele homem que não tem espermatozoide, aquela mulher que não tem óvulo, que não tem útero, aquele homem que foi vasectomizado, aquela mulher que fez laqueadura. Há também quem use o termo esterilidade apenas para aqueles pacientes, homens ou mulheres, que não têm chance absolutamente nenhuma de engravidar, mesmo usando alguma técnica de reprodução, como, por exemplo, homens sem espermatozoide, mulheres sem óvulos, mulheres sem útero. De qualquer forma, a gente costuma não usar tanto esse termo, mas sim o termo infertilidade. Infértil é aquele paciente que tentou por 12 meses de relações sexuais desprotegidas sem sucesso de gravidez. A partir de um diagnóstico de infertilidade é que a gente vai determinar o caminho que a gente vai seguir. Então, esse diagnóstico sim é o mais usado e o termo mais usado por nós. Novamente, infertilidade então é dada como um diagnóstico retroativo. Eu tenho a exposição ao risco de gravidez, a gravidez não acontece, eu olho para trás e falo, há uma infertilidade aí. Eu tenho como investigar essa infertilidade, não necessariamente eu preciso aguardar os 12 meses, mas idealmente como que a gente segue a investigação da infertilidade? Pacientes até 35 anos, elas podem esperar até 1 ano para tentar engravidar. Pacientes acima de 35, 6 meses e procuram a ajuda de um especialista. Pacientes acima de 40 anos já devem procurar a ajuda de um especialista imediatamente, porque elas não têm mais tempo a perder. O importante ter em mente é o planejamento reprodutivo. Essa é a mensagem importante. A mulher, ela tem que se planejar do ponto de vista reprodutivo. Ela não tem que esperar na frente ter a dificuldade, ela tem que conseguir organizar a vida dela para que ela consiga planejar
em que momento que ela vai conseguir ter filhos, como é que está a reserva ovariana, e tudo isso tem que ser acompanhado idealmente ou com o ginecologista dela, ou se ela tiver alguma dificuldade maior, algum sinal de que a fertilidade possa estar comprometida, já buscar a ajuda de um especialista em reprodução humana. Aqui, então, a gente trata muitas pacientes que têm o diagnóstico de infertilidade, mas a gente gostaria muito de fazer também esse acompanhamento do planejamento reprodutivo. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, acesse nosso site www.venvitre.com.br. Lá você vai encontrar muitas informações sobre esse tema e diversos outros temas, e nós estamos à disposição para ajudá-la nessa jornada da reprodução humana.